Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Olhar em Redes. Meu nome é Iago e peço que você me acompanhe nessa nossa jornada sobre inteligência artificial, sobre Big Data, sobre Data Science e sobre como a gente vai se sentindo nesse mundo que transforma a cada dia a partir dessas novas tecnologias. Seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre a principal série de inteligência artificial da história. Você pode ter algumas séries documentais, você pode ter uma série que seja mais científica, digamos assim, mais realista, mas é indiscutível que a primeira grande série que popularizou a IA e popularizou toda essa demanda da mudança da sociedade foi Black Mirror. Então é sobre os 5 episódios que me chamaram a atenção de Black Mirror. Então é opinião minha, tá? Deixar bem claro isso. Pode ser que tenha opiniões e episódios que vocês gostem mais, mas são 5 episódios que eu gosto bastante e que eu olhei para o cenário tecnológico que está ali presente e falei, é possível que exista, é possível que as coisas caminhem para isso. E a gente vai, depois da nossa vinheta, apresentar esses 5 episódios de Black Mirror que podem existir no futuro. So, shall we check our expiry date? On 3, 2, 1, go. 12 hours. Yeah, 12 hours. Okay. Bit short. It is a bit short, isn't it? I used to think that love could Must have been mental before the system. I mean, are we just meant to go at it? Define go at it. Fucking hell. but then you Always find your perfect match. It really does work. Another relationship. Coach, is this a mistake? Everything happens for a reason. Vamos começar pela 5ª colocação. E por que eu vou colocar isso na 5ª colocação? Porque muitas coisas elas já existem, mas elas são exageradas no episódio. E aí, olhe esta imagem que está aí para vocês. Vocês já viram já um resuminho, mas olha essa imagem que está aí na tela para vocês. O Hang the DJ, a gente está olhando diretamente para um cenário probabilístico. Então, a gente está falando sobre a probabilidade a determinados comportamentos de você ter uma relação entre duas pessoas e a certeza dessa relação ser mais assertiva ou não, dela dar certo ou não, de você conseguir se manter ou não. E aí a gente volta diretamente para uma grande discussão sobre o quanto que os números e quanto que os dados, independente de quais os sejam, o quanto que eles de fato contemplam uma possibilidade de previsão nas relações. Então, o quanto que a parte mais algorítmica gera diretamente um determinismo a partir dos dados, por mais que seja probabilidade, mas um certo determinismo de você acreditar tanto nessa probabilidade que você faz com que a realidade se torne aquilo que a probabilidade apresentou para você. Então, esse primeiro cenário, a gente já teve discussões em outros vídeos aqui do canal sobre isso diretamente. Na ponta dos dedos, né? Aquele filme que a gente já apresentou aqui, é justamente um cenário muito próximo a isso. Ali no caso você tinha o cortar da unha, né? Ali presente no filme. Nesse caso, basicamente você tem um encontro entre duas pessoas e a partir do momento que elas apertam um determinado botão, você tem ali o tempo que ela passará junta, né? Se você vai passar uma noite com a pessoa, se você vai passar 2 semanas vivendo com aquela pessoa ou se você vai passar a vida inteira vivendo com aquela pessoa. Então, percebam como a gente acaba jogando nas costas da tecnologia as questões que a gente tem do início de uma relação. E é claro, você vai exagerando esse argumento para gerar a história, o que traz emoção e é muito positivo em si. Vamos voltar a essa mesma imagem. Por quê? Porque há coisas que de fato existem. Então, você tem aí apps de namoro, então você já tem pessoas ofertando dados para esse propósito, né? Que não seja de você determinar, mas que seja diretamente de você conseguir ter esse encontro, né? Produzir esse encontro.
E é claro, toda vez que você está ali presente, você acaba tendo uma certa assistência daquele conjunto de tecnologias para você tomar a sua decisão. E eu acabo simulando diferentes cenários e colocando à amostra esses diferentes cenários, o que me gera uma discussão sobre o livre-arbítrio e sobre o quanto essa questão mais humana vai estar vinculada diretamente a tomar decisões que não sejam prováveis de acontecer probabilisticamente. A gente começa e a gente vai entender ao longo de Black Mirror de maneira geral, os episódios são desconexos um do outro, né? Só acho que tem um que tem uma sequência e não está na lista, nenhum desses dois. Então não vou entrar em spoilers, a gente pode utilizar isso mais à frente no canal, mas é justamente essa capacidade de a gente não conseguir lidar com o livre-arbítrio e com as dificuldades de você não ter previsões adequadas e o quanto que a gente acaba jogando nas costas da IA ou nas costas da tecnologia em si, essa nossa dor pela incerteza. Então eu tenho uma incerteza sobre qual vai ser o meu próximo relacionamento. Então o que eu faço? Eu não arrisco com ninguém até alguém de uma alta probabilidade aparecer para mim, para que eu não perca tempo. E em alguns casos, por mais que as coisas não caminhem tão bem, no sentido de fato, é muito provável que aquele grande amor de uma noite não se transforme num grande amor de 40 anos, mas que aquele grande amor de uma noite tenha o seu grau de importância dentro da sua narrativa de vida. E o quanto que a gente vai abrindo mão em detrimento de uma certeza. E o quanto que essas ferramentas hoje de inteligência artificial, de Big Data, o quanto que essas ferramentas vão dando um suporte, não à probabilidade em si, no sentido de acertar, mas vão dando um suporte para que eu me sinta mais confortável na minha escolha de saber que eu escolhi o que era mais provável de dar certo sem correr os riscos necessários. E às vezes o importante era correr risco. Vamos a mais um episódio de Black Mirror na nossa quarta colocação. Maybe not tonight. I was, Oh, come on. What are you playing? Something goddamn boring is what I'm guessing. All right. You got me. All right, so grab the experiencer disc I got you, put it on and jump in. Seriously, man, it's insane. You're gonna freak. You're gonna shit your pelvis through your asshole. Okay, what do I do? All right, they showed me in the store. You put the game chip in. Done. Now grab the disc doohickey and stick it upside the head. Left or right side? Doesn't matter. Done. Okay, now hold down the sync button on the controller. Nothing's happening. We haven't chosen our fighters yet. So I am lock set. Okay. So where's my guy? Lance. Damn. All right, Lance, let's go. Okay. You have to brace yourself. Brace myself. Come on. You ready? Yeah, I'm ready. 3, 2, 1. Whoa! Oh my God! Whoa! This is crazy. What the fuck? Danny, said you gotta brace yourself. Carl? Crazy shit, huh? Na nossa quarta colocação, a gente tem um episódio maluco, assim como boa parte dos episódios de Black Mirror, mas um episódio muito interessante. Me acompanhe na imagem, que você já viu, já é um resuminho, mas é legal que você me acompanhe nessa imagem para a gente poder trocar uma ideia de maneira mais igualitária. Vamos lá. A gente está falando do episódio Stricken Vipers. Esse episódio, basicamente, para contar a história resumida, são dois amigos que acabam adentrando a um jogo, meio que Street Fighter da vida,
onde um deles assume uma personagem feminina e o outro assume um personagem masculino. Quando eu tenho esses dois cenários, há um interesse romântico dentro do jogo, o que não necessariamente reflita o comportamento deles fora do jogo. Mas há um ponto importante que é o que de fato é a minha identidade, ou seja, eu sou o personagem, ou seja, o personagem é só uma representação minha naquele mundo, ou eu sou eu só no mundo real e aquele mundo virtual não tem o menor sentido, não tem a menor importância. Então percebam como nesse episódio, de novo, levado ao extremo, como esse episódio ele vai trazer para a gente uma reflexão sobre identidade. Esse é o grande ponto. Quem sou eu? Então, nesse mundo de imersões de diferentes contextos tecnológicos, essa questão é extremamente importante. Quem é você? Você é a pessoa que está sendo representada no seu Instagram? Você é a pessoa representada no seu Tinder? Ou no Grindr, a depender do público-alvo que você tem? Você é a pessoa representada no seu Facebook? No seu Twitter? Ou aquela pessoa que você encontra, que te encontra na rua, de fato sabe quem é você? Você de fato é aquela pessoa? Ou, em última hipótese, nenhuma dessas alternativas. Ninguém sabe quem é você, além de você mesmo e talvez seu analista. Todos esses cenários que a gente está colocando partem do mesmo pressuposto. A gente tem uma dificuldade muito grande de ter a nossa identidade segmentada, ter a nossa identidade fortalecida, e é uma necessidade que a gente tem. Ajuda a gente a construir a nossa narrativa. Então, na hora da gente contar a nossa própria história para a gente mesmo e ter comportamentos que vão ser mais próximos do que nos gera mais orgulho, digamos assim, de você ter uma continuidade, observa como ter uma identidade mais fluida começa a complicar o problema. E aí eu não estou entrando nas questões de gênero ou as questões mais sexualizadas nesse momento, tá? Sexualidade de maneira geral. Eu estou falando da dificuldade que essa modificação gerou. Só isso. Se é bom ou ruim, cada um que tem a sua própria vida e sua própria narrativa. Mas nesse cenário de fluidez, perceba como as coisas vão se complicando na hora de eu determinar o que caminha bem ou não. Então, se antigamente eu tinha uma regra mais fixa e algo mais determinado, isso fazia com que as coisas caminhassem de uma determinada maneira mais seguras para a minha narrativa, por mais que ela pudesse ser algo problemático no sentido da construção coletiva. Num segundo momento, as coisas mudam de lugar e eu tenho de fato algo positivo para minha possibilidade de construções e buscas pelo mundo, mas não necessariamente algo positivo para a minha narrativa. E o episódio vai trazer justamente isso, que é: eu sei quem eu sou, mas se eu estiver na pele de outra pessoa num videogame, numa realidade alternativa de algo mais imersivo, será que eu sei mesmo quem eu sou? Será que eu teria o mesmo comportamento? Será que ao ter percepções sobre o meu corpo de maneira diferente, eu teria o mesmo comportamento que eu tenho hoje? E é justamente isso que os personagens vão enfrentar. Quando eu falo que isso está próximo, você tem aí de fato uma questão de realidade virtual, você tem as questões relacionadas diretamente hoje à criação de gêmeos digitais, por exemplo, se você fosse pensar numa transposição sua para dentro de um jogo. Você tem ali também a possibilidade de criação de personagens, de fato, de fazer um processo de gamificação mais intenso, mais imersivo, de você ter uma troca com o IAs no sentido de personagens fixos dentro de histórias e você conseguir interagir com eles de maneira inédita, né? De você criar personagens que vão estar ali, que não vão só ter aquela historinha para te contar, mas vão interagir com você ao longo do processo. Então percebam como as coisas não estão tão distantes nesse sentido, mas é claro, ainda está numa distância muito grande você colocar como se fosse um fone de ouvido ou um aparelhinho que vai conectar aqui e você vai basicamente perder a sua consciência e acordar dentro do jogo. Claro, você pode ter um óculos virtual, mas você vai ter a consciência de que você pode só tirar o óculos. Nesse sentido ali você perde de fato a consciência, você acaba adormecendo, digamos assim,
e acordando dentro do jogo. Então, percebam como essas questões vão começar a levantar problemas que não existiam. E tudo isso começa a levantar problemas que não existem de fato. Assim, que não existiam até então, né? Então você tem ali uma criação de realidades alternativas, e na realidade alternativa eu posso ter diferentes comportamentos porque não sou eu em si. Então se eu, por exemplo, vou ter um modo carreira no FIFA como jogador, no EA FC como jogador, é natural que se eu tenho uma imersão tão grande, imagina um cenário onde você de fato vira o jogador, né? Não só você reproduz via controle, mas você entra nesse estado de inconsciência e está ali dentro virando jogador. O quanto que as habilidades e a forma de adquirir habilidades não são muito diferentes daquelas que você tem na vida real. Às vezes você é muito ruim na vida real e muito bom no videogame. E o quanto que essas coisas não vão ser meio estranhas de você ser a pessoa a tomar a decisão, a fazer o gol do título, a ter a responsabilidade da equipe, de uma série de coisas que você nem está habituado naquele ambiente. Isso pensando nos esportes, pensando obviamente nos videogames mais tradicionais. Mas imagine um cenário de guerra, imagine um cenário, por exemplo, um cenário que nem foi o caso, você está ali jogando The Sims, você colocou um avatar seu naquele mundo e vai interagir com outros avatares. Você pode ter relacionamentos com diferentes tipos de pessoas que você não teria na sua vida real, e relacionamentos de uma intensidade amorosa, sexual em alguns casos, muito grande. E olha como tudo isso modifica, ou pelo menos altera a sua forma de identificar quem é você dentro das realidades que você vai vivenciar. Vamos a mais um, ao terceiro episódio, na terceira colocação também. Oi, sou Oli, a IA do Olhar em Redes. Pausa rápida no fluxo de dados. Meus sensores indicam que o conteúdo está interessante. Para fortalecer nossa conexão, deixe seu like. Isso ajuda meu sistema a aprender. Se ainda não faz parte da rede, inscreva-se e ative o sininho para receber novas descobertas. Conexão estabelecida. Voltando ao vídeo. Hello, I blocked myself out of the house again. Don't take you on holidays. Where are you going? Don't go to meet your friends. Hello, I'm no good at birthday presents. I love you. Say something. Yeah. So, how am I sounding? Hello? Hello. You sound just like him. Almost creepy, isn't it? I say creepy, I mean it's totally batshit crazy I can even talk to you. I mean, I don't even have a mouth. That's just... Just what? It's just the sort of thing that he would say. Well. O nosso terceiro episódio é o Volto Já. Esse episódio ele é muito esquisito, de novo, como quase todos, e ele é levado à última potência, como quase todos também. E ao fazer isso, você gera um certo constrangimento em relação aos personagens, mas principalmente você gera uma reflexão muito grande sobre si mesmo.
se obviamente o autor conseguiu atingir o que ele queria. Então, o que é esse episódio em si? Vocês já viram agora há pouco esse pequeno resumo. Você tem ali naquele cenário do episódio a morte de um cara. Esta morte motiva a esposa dele a não querer enfrentar esse processo de luto, e para não enfrentar esse luto ela contrata uma empresa que vai pegar os dados presentes e a partir dos dados reproduzir o marido, né, num bonecão 3D, e aí você vai tendo este marido a partir das memórias que se tem ali presentes, com falhas que essa geração de memórias parceladas não vão dar profundidade ao relacionamento. Então, vamos à nossa imagem para a gente ter essa discussão. Tecnologias que já existem estão ali presentes. Você tem, de fato, um chatbot, ou seja, uma capacidade de gerar. Então, você tem ali as inteligências artificiais generativas, né, de você conseguir gerar algo inédito a partir de um conjunto passado. Você tem, hoje em dia, já as clonagens. Então, pensando em algo menos físico e mais clonagem de voz, interação, algo mais online, você teria essa possibilidade em algum momento. E você tem ali um legado digital, ou seja, se você ou eu estamos aqui nesse momento, você está deixando o seu like nesse momento, nesse vídeo, espero que você faça isso. E também está deixando a sua opinião aqui embaixo, ou até mesmo você está fazendo compras na Amazon enquanto você ouve esse vídeo, ou uma série de coisas que você possa estar gerando dados, em alguma escala estão sendo captados por alguém, tratados por alguém. Então, os seus dados, o seu comportamento, a sua forma de falar no WhatsApp, o áudio, o texto, o vídeo que você mandou para sua namorada, tudo isso está sendo armazenado. E é claro, você tem um legado digital no sentido de essas empresas que estão armazenando seus dados podem utilizar os seus dados. Seja ele para treinamento de IA, por exemplo, ou algo do tipo, ou até mesmo para replicação. Claro, dentro do conjunto ético legal presente. Mas não seria nada muito fora da curva você só selecionar alguns dados de usuário e replicar. Então seria possível, tá? Não necessariamente seria fácil, mas seria possível. Voltando à nossa imagem. O que não é possível ou que ainda tem um certo problema? A criação de um androide ou algo do tipo biológico, então assim, você replicar o humano com uma certa memória, uma certa consciência de memória, uma transferência que você passa a ter para esse humano, isso não é factível ainda, por mais que você tenha essas questões dos androides no sentido de construções de rostos mais humanos ou de comportamentos mais próximos do humano, ainda está muito longe de você conseguir fazer uma transferência de consciência ou até mesmo uma replicação. Essas coisas têm diferenças ainda e estão distantes uma da outra até para a gente fazer essa organização das ideias. Tá? Então a gente ainda está distante, mas nada que o futuro não tenha algumas quebras de barreiras tecnológicas para se alcançar algo próximo disso, seja para esse problema ou para outros. Mas o grande ponto desse episódio é justamente essa questão de enfrentar o luto. De novo, o que a gente acaba fazendo com as tecnologias em última escala é pegar os grandes problemas que a gente tem e jogar nas costas da tecnologia a possibilidade de solução, seja no sentido de gerar mais prazer ou de você não enfrentar as dores que você passa a ter. E as dores que você passa a ter são parte da sua construção, volta ao termo, construção da sua narrativa e história, e é claro, são importantes para você se definir nesse processo e superar alguns traumas. Então ter o processo de luto, ele é doloroso, ele não é prazeroso, mas ele é necessário. E o que a gente acaba fazendo por vezes é ter tanta mídia, tanta coisa que a gente acaba mantendo o controle que a gente acaba perdendo esse controle ou essa capacidade de passar pelo luto de fato. Então, se hoje em dia você já consegue fazer isso através do legado digital, no sentido de ainda ter um trabalho de busca, mas ainda ter o áudio da pessoa, o vídeo dela e uma série de fotos do último passeio, uma série de coisas que vão te lembrar da pessoa, e você pode ficar recordando isso sem passar pelo processo de luto, e aí não precisa necessariamente ser morte, pode ser o fim de uma relação, por exemplo. Se você tem essa possibilidade de fazer,
Num segundo momento, se você eleva todos os cenários tecnológicos, você pode ter um cenário onde você nem consiga chegar nesse ponto porque você só substitui a pessoa, né? Então, você cria um robô que vai substituir essa pessoa e você não passa por esse processo de luto. Qual é o grande problema? No final das contas, você não tem todas as informações sobre a pessoa. Você não registrou tudo. E esse é o grande cenário. Por não registrar tudo, te faltam informações. Então, você acaba pensando, caramba, o grande problema do cenário não é a criação do robô. Não é você enfrentar ou não o luto. É você não ter acesso aos dados. Será? Vamos ao segundo episódio no nosso Top 5 nessa lista. Smell. Full spectrum memory. You could get a willow grain upgrade for less than the price of a daily cup of coffee and 3 decades of backup for free. In-store in-grain procedure with local anesthetic and you're good to go. Because memory is for living. Okay, great. It's been really great, Liam. We really hope to look forward to seeing you again. Liam, we really hope to look forward to seeing you again. O nosso segundo episódio, o segundo colocado nesse top 5 que a gente está fazendo, é justamente toda a sua história. O último problema que a gente apresentou era uma questão de falta de acesso a dados. Então, assim, num primeiro ponto a gente pode olhar e falar, caramba, se eu tivesse uma questão de acesso completo aos dados, eu conseguiria solucionar o problema central, que é eu replico aquela pessoa através dos dados completos. Então, se essa pessoa, a identidade dela, os momentos, a memória, os sentimentos, são todos processados se tiver o conjunto de dados completos. Então, o que eu posso evoluir para não ter que enfrentar os meus traumas? Para deixar essa questão de lado, essa questão mais analítica, o que eu preciso fazer? Coletar dados. Eu preciso ter o acesso completo a cada instante de cada pessoa dentro das relações que eu já tive. Maravilha. Então, agora a gente tem que entender quando você extrapola esse ponto e vai alcançar esse objetivo. Então, vamos ao nosso painel mostrando a imagem para a gente fazer essa troca de ideias. No mundo real, eu vou ter alguns pontos sobre reconhecimento de face, eu vou ter uma certa memória digital, ou seja, eu tenho alguns dispositivos que podem gravar em tempo real o que está acontecendo e armazenar, né? Algo que seja menos próximo de uma câmera digital e mais próximo de um óculos, por exemplo, ou algo do tipo, onde haja uma gravação meio automatizada, mas que eu não necessariamente esteja fazendo para uso fotográfico ou para uso de edição de vídeo, que eu só registre aquele momento de forma automatizada sem ninguém perceber, né? Então, eu coloco a câmera, por exemplo, no rosto de uma criancinha. Então, já viram esses vídeos no Instagram. Então, eu tenho um bonezinho, coloco a câmera e vou vendo a reação da criança conforme ela vai brincando, por exemplo. Ou eu vou colocar uma GoPro e vou filmar 100% daquele parâmetro que está acontecendo e vou captar imagens. Então, você imagina que haja um processo todo de coletas possíveis, desde parte visual, um óculos, por exemplo, né? Então você tem aqui esses óculos já mais modernos que conseguem fazer essa filmagem, né? Num primeiro ponto de perspectiva, eu já consigo ter esse registro, já consigo ter essa captação de informação. Ainda é difícil que eu consiga fazer que nem acontece no episódio, né? Eu olhe para a pessoa lá longe, consiga dar um zoom na imagem e entender a leitura labial. Ainda é difícil. Mas você imaginar que a tecnologia possa avançar no sentido de você ter uma interação, entre aspas, com aquela imagem, né? De você conseguir dar zoom ou perceber áudios diferentes, captar diferentes tipos de áudio, isso tudo é uma questão técnica e talvez seja menos problemática nesse momento.
Mas a gente tem que ir para o outro ponto. Vamos voltar ao painel. Na tecnologia presente neste episódio, a gente está falando de um grão, então é algo que vai atrás da orelha. Esse grão, ele capta tudo. Então ele é um grande sistema de armazenamento de dados que ele vai captar tudo o que você está vendo. E você tem a capacidade de fazer isso num processamento perfeito e instantâneo, onde você vai conseguindo fazer leitura labial, onde você vai conseguindo rever as memórias ou as imagens que você tem. Você acaba refazendo toda aquela história a partir de uma outra visão. Então, você tem logo de cara a reunião de trabalho do personagem principal e ele consegue rever a reunião de trabalho, né? Se ele vai ser aprovado ou não, convidado ou não, e tudo isso está ali. As pessoas estão vendo as interações que as outras têm em festas e está tudo registrado. Então tudo está registrado. E aí, é claro, as pessoas que não têm o grão não têm o registro visual. E aonde isso impacta? Pô, se eu registro tudo, um crime cometido, por exemplo, estará registrado. Eu não tenho como ocultar o crime. Então, se, por exemplo, alguém foi assassinado, eu vou ter na memória de quem foi assassinado uma determinada imagem, na memória das pessoas que estão ao redor outras imagens, além das imagens possíveis de câmera normal, né, digamos assim, das cidades ou algo do tipo, monitoramentos mais tradicionais. Então eu tenho tudo isso registrado. Num segundo momento, eu posso ter tudo registrado, mas tem um detalhe muito importante, que é o quanto isso de fato é positivo. E aí voltamos ao nosso painel. O quanto que, de fato, eu ter acesso à memória, ela é positiva. Ou o quanto que eu ter acesso pleno à memória não faz com que eu tenha uma dificuldade de esquecimento das coisas e passe a ficar ruminando aquelas questões e as minhas dores a ponto de isso virar algo preocupante em termos de saúde ou de relação social. Então eu acabo perdendo a importância do esquecimento. Esquecer é importante. Óbvio, esquecer tudo no sentido patológico não é positivo, né? Mas esquecer ao longo do tempo, superar algumas coisas, deixá-las no seu canto da história, é positivo. É importante. Você precisa aliviar o seu HD, digamos assim, para que você continue os trabalhos operacionais. Então, assim, é necessário que, por vezes, você não fique ruminando todos os pontos. Há um equilíbrio entre você fazer a análise e uma certa evolução e reescrever a sua história, reconstruir a sua narrativa e você ficar toda hora relembrando. Uma hora você precisa abandonar algumas memórias, alguns pontos, para que você possa sobreviver e para que você possa dar continuidade à narrativa, construir padrões novos. Então, o que o episódio vai demonstrar e completar em relação ao anterior? Que num determinado momento não é só uma questão de evitar a dor. O excesso da informação te causa dor. Porque por mais prazeroso que possa parecer, eu não chego nesse ápice do prazer. Eu vou relembrando coisas ou relembrando momentos que me causam dor, porque eu estou muito mais conectado a esse momento do que aos momentos de prazer. Você vai chegar na sua casa com um trânsito ruim e vai fazer daquilo um grande escarcéu. Você vai chegar na sua casa com um trânsito maravilhoso e você nem vai relembrar que aquele trânsito foi bom. Então percebam como as coisas negativas têm um peso e você acaba se conectando mais do que as coisas positivas. E ao longo do processo, isso é importante que você esqueça algumas coisas para dar vazão para outras possibilidades. E é sobre lembrar, relembrar, reconstruir a sua própria memória e narrativa que a gente apresenta o top 1, o vencedor desse top 5 de Black Mirror na sequência.
Philly, I have to tell you something. I couldn't say earlier. I froze. I'm sorry. Please don't hate me. That day I rang and got Emma, I was so mad. I had a one-night stand with someone in the orchestra here. It didn't mean anything, and I'm sorry. I've missed my period. I don't know what to do. I love you, and I want us to work, but I don't know how you'll feel. I think I want to keep the baby. I don't know. But could you live with that if I did? If you still want to talk, meet me tomorrow afternoon at the stage door after the matinee. I'll understand if you never want to see me again. I hope you do. I love you. Carol. Chegamos ao nosso primeiro lugar agora. Euloge é um episódio recente da 7ª temporada, que ele vai trazer algo que mexe diretamente com todas as dores, que é você ir ao passado e meio que cavar aquele passado. Então há um conjunto de informações incompletas, eu já construí a minha narrativa, eu já sei como a minha narrativa está, eu estou confortável com ela de um determinado momento, mas eu vou cavucar essa narrativa e vou descobrir pontos novos e questões novas que vão fazer refletir sobre aqueles momentos que eu já tinha uma narrativa construída. Será que é bom? Pode ser em alguns casos, pode ser que em outros casos não seja. Vamos ao painel para a gente entender dentro dessa figura algumas coisas que já existem e que ainda não existem em termos tecnológicos, né? Para a gente poder se aprofundar nessa discussão. O que já existe no mundo real? Você tem restauração de imagem, você tem uma conversão de imagem 2D para 3D, você tem ali a criação de avatares via inteligência artificial, né? Então, assim, aquele avatar da filha, né, do ex-casal, digamos assim. Você tem ali a criação desses avatares, é possível que essas coisas passem a ocorrer, você tem uma interação direta com uma IA, né, que represente essa figura da filha, isso não seria nenhum grande absurdo, talvez não da forma como é feito, mas você teria a possibilidade de criações em escalas mais reduzidas, né, em texto ou até mesmo num personagem ou algo do tipo meio jogo, você teria essas possibilidades. Em contrapartida, você tem uma imersão mais sensorial via foto, né? Você começar a interagir em memórias do passado, que nem ele passa a fazer, né? De entrar na foto e começar a percorrer os corredores, ainda está longe. E essa IA meio psicanalítica, que a gente vai estar ali presente, de você fazer as reflexões e estar ali naquele mundo de realidades, ela tem obviamente suas limitações, porque a gente não chegou nessa etapa de ter todos os dados e tendo todos os dados, a gente conseguir processar esses dados de uma maneira correta. Qual é o grande ponto sobre esse episódio? O grande ponto é que a gente tem uma discussão sobre o quanto que a nossa memória de fato nos ajuda, no sentido da história ser honesta entre o que eu relembro e o que de fato aconteceu, o quanto que a gente tem um conjunto de informações incompletas que altera a nossa forma de lidar com a realidade, acho de maneira geral, mas principalmente ele traz à tona como a construção da nossa narrativa ela é importante. Ou seja, como eu construí essa narrativa de quem eu sou, de quem eu estou sendo, e o quanto eu posso me apoiar ou não nessa narrativa, o quanto de fato isso é possível. Então, ele é um grande processo terapêutico, tecnológico, mas terapêutico, de você olhar para o cenário que você está analisando e falar, olha, nem todas as informações que eu lembro, ou da forma que eu lembro, são reais. Eu posso lembrar aquilo
e nos espaços que a minha memória não contempla de fato uma certeza, eu vou fazendo o que nem a própria IA faz, eu vou alucinando. Então eu vou preenchendo. Essa pessoa estava nesse dia comigo. Não estava. Essa pessoa está fazendo outra coisa. Você só preencheu com o rosto conhecido uma memória que você tinha. Ou, né, no caso ali desse episódio, o quanto você vai aprofundando em memórias e tendo a certeza do que está acontecendo, de quanto isso é positivo, ou quanto você vai cavucando algumas dores e percebendo alguns erros que você vai cometendo. O que pode ser uma reflexão positiva, tá? Mas também, é claro, te gera dor e pode ser algo mais negativo. Então, no final das contas, juntando os 5 episódios, acho que a grande questão que fica pra gente é, elevada à máxima potência, que é o que Black Mirror faz, ele demonstra o quanto a gente é frágil enquanto ser, o quanto há uma fragilidade em ser um humano, e o quanto que a gente jogou para as ferramentas essas fragilidades, e ao jogar para a ferramenta, a gente está jogando as responsabilidades das interações e também dessa nossa evolução, desse nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Então a gente jogou para a IA, ou jogou para as tecnologias novas, a previsão de relacionamento, a gente vai jogar a previsão de doenças, a gente vai jogar a previsão sobre demanda de mercado, a gente vai jogar toda a nossa criatividade ali para você ter um comando, e tem pontos positivos, tá? Não estou descartando nenhum deles. Mas percebam como o grande motivador da existência de tudo isso não é uma dominação mundial de uma série de pessoas que vão ganhar dinheiro, mas são traumas. São histórias mal contadas, são pessoas que tiveram traumas e não trataram, e que estão vendo numa nova tecnologia mais uma nova esperança, assim como elas viram em outras tecnologias, outros conjuntos de esperança. Então talvez caiba, claro, sempre vai caber uma reflexão sobre a tecnologia, isso está certo, mas talvez um ponto importante seja eu ter a capacidade de refletir sobre a minha condição humana, mais do que necessariamente a tecnologia. Combinado? Vou deixar 2 vídeos. Eu vou deixar aqui o primeiro top 5 que a gente fez sobre a questão de segurança. Acho que você vai gostar. Se você gostou desse top 5, você vai gostar desse também. Tá muito bom. E vou deixar desse lado também uma indicação que é o Na Ponta dos Dedos. Foi algo que a gente fez a primeira reflexão até mais aprofundada do que a gente falou no primeiro vídeo que a gente mostrou aqui do Black Mirror sobre a questão de você ter que ter uma certeza para o relacionamento poder continuar. Então vejam esses 2 vídeos. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar desses 2 também. Combinado? Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Um beijo e até mais. Valeu!